Quando me chamaram para aqui e disseram que seria para falar sobre Ariano aqui na Fazenda, a Cauã, eu pensei em propor esse assunto, porque é um assunto que fez uma parte muito importante da minha vida afetiva, literária, durante muitos anos. Eu tive a alegria de poder, conversando com Ariano, dizer que o Romance da Pedra do Reino foi um livro que eu qualifico como um dos livros que mudaram minha vida, ou seja, um dos livros que me fizeram dobrar uma esquina na vida que eu não dobraria se não tivesse lido aquele livro. Todos nós que somos leitores temos meia dúzia de livros fundadores assim nesse, e no meu caso a Pedra do Reino é um deles, porque quando eu li a Pedra do Reino, eu estava com 21 anos de idade, estudava cinema em Belo Horizonte, queria me formar, ser diretor de cinema, quando eu pensava que era uma coisa bem facinha, e depois comecei a receber cartas de meu pai, que era também muito fã de Ariano, lá de Campina Grande, e ele dizia, olha, Ariano está fazendo umas coisas lá no Recife, um tal do movimento armorial, surgindo agora, eu dizia, que coisa estranha, que coisa engraçada, tal, pô, Ariano, tão legal, Alto da Compadecida, beleza. E comecei a ler poemas que eram publicados, poemas de Ariano, do próprio Ariano, e de Marcos Acioli, que faleceu recentemente, né? Foi uma coisa que me entristeceu muito, porque era um poeta que eu admirava muito, um amigo que eu encontrei poucas vezes, mas sempre com um diálogo sobre literatura, muito bom, e tínhamos várias identificações, assim, em termos de literatura, de poesia, de tudo mais. Aí eu me interessei de ler o Romance da Pedra do Reino. E quando comecei a ler, aí eu percebi que eu achava Paraíba um lugar... Eu disse, não, eu quero... de Belo Horizonte eu vou sair para o Rio de Janeiro, São Paulo, e de lá para a Europa. Porque a Paraíba é um lugar velho poeirento, só tem matuto, jumento com os caçoar pendurado, entende? Matuto chapeado com balai na cabeça, levando feira e trazendo, entende? Ou lugar horroroso, cerca de avelóis, chique-chique, garrancho, entende? Era a visão que eu tinha do sertão nessa época. E quando eu comecei a ler o Romance da Pedra do Reino, eu disse, não, rapaz, aquilo é a Grécia Antiga. Aquilo é um lugar mitológico, é um lugar grandioso, maravilhoso e transcendental. Entende? Porque Ariano, com a prosa dele, dava essa sensação de que realmente esse sertão da Paraíba, quando ele falava aquela coisa que o planeta Terra é a onça, e que nós somos os piolhos nos pelos da onça, a raça piolhosa em cima da onça do mundo, e assim por diante. Eu achava isso um negócio maravilhoso, eu nunca tinha lido nada parecido. E voltei para Paraíba, e foi quando eu comecei a me interessar de verdade por cantoria de viola, literatura de cordel, poesia paraibana, arte paraibana, tudo. Eu estava brincando com a menina aqui no carro, eu digo, até a arquitetura paraibana. Eu paro assim, diante de uma parede dessa, uma parede de supapo, eu digo, olha que coisa linda, aí vou tirar fotografia, entende? Porque você descobre a beleza do real. Não é só a beleza do esteticamente bem composto, é a beleza do real, do que foi feito para ser verdadeiro e não para ser belo. Entende? É um conceito diferente de beleza. E quem gosta desse conceito da beleza, quem procura a verdade, acaba achando a beleza. E essas pessoas vindo aqui ao sertão, vindo à Paraíba, vindo ao Nordeste do Brasil, vão ver muita beleza, porque vão ver muita verdade. Um dos episódios centrais da história do Romance da Pedra do Reino, o primeiro de todos, o original, é o crime acontecido na noite de 24 de agosto de 1930, quando Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto é assassinado dentro de um aposento da fazenda onde ele mora. É a Fazenda da Onça Malhada de Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto. Só que a Fazenda da Onça Malhada é esta casa aqui. Entende? E isso, para nós, leitores de Ariano, ficou claro desde muito cedo, porque a imprensa revelava, botava fotos, essa coisa. E eu vi as fotos que saíam no jornal, Diário de Pernambuco e tudo mais. Dizendo, esta aqui é a Fazenda da Onça Malhada, a Fazenda Cauã, que no livro de Ariano, não sei o que. Eu digo, eita, rapaz, aquela torrezinha ali, foi lá que teve o crime. Tem um sino, a Torre do Sino junto, não sei o que, não sei o que. Então, isso para mim era um lugar mítico, porque era como se você chegasse, sei lá, um desses romances policiais clássicos de Agatha Christie, ou de Sherlock Holmes, e de outros, e eu chegasse assim em Londres e visse o lugar. Para mim é como se eu fosse a Londres e visse a casa de 221B de Baker Street. E eu dizia, eita rapaz, era aqui que Sherlock Holmes morava, entende? São lugares míticos da nossa paisagem de leitor, da nossa mitologia pessoal de formação, porque o poder da leitura como formadora desses sonhos, dessas imaginações, desse conjunto de imaginário que a gente vai criando é muito forte. Então, essa fazenda era uma coisa muito importante. E nessa noite de 24 de agosto de 1930,
Dom Pedro Sebastião, que era o tio de Quaderna, narrador do livro, tio e padrinho, sobe para esse aposento, que é aquele aposento que a gente entra ali por fora, né? Nós estamos, o sobrado, tem a torre do sino, tem a capela e do lado tem esse sobrado. Que hoje nós temos lá uma escada de metal, mas que na história do romance era uma escada de madeira que subia até lá. Tinha a porta de fora, que dá para aqui, e no meio da escada tinha uma porta, era tudo fechado por uma parede, e tinha esta porta fechada, que quando você abria a porta, subia mais um lance de escada, e lá tinha outra porta fechando o aposento em si. E nesse dia, Dom Pedro Sebastião subiu esses dois lances de escada, fechou uma porta por dentro, subiu a outra, fechou a outra porta por dentro. Então, de repente, ouviram um grito muito grande. As pessoas começaram a bater na porta. Papai, tio, Dom Pedro, o que é que está acontecendo aí e tal, não sei o que. Bateram, nada. Aí botaram a porta abaixo. Subiram a escada, a outra porta trancada por dentro também, com ferrolhos e tudo. Botaram a porta abaixo. Quando entraram lá em cima, ele estava morto, todo esfaqueado. Via-se claramente que tinha sido... Não era uma flecha jogada à distância, não. Alguém apunhalou repetidas vezes em diferentes partes do corpo. E ele estava com um símbolo ferrado, com ferro em brasa, na pele. Uma meia-lua com uma cruz em cima. Então, quem matou, quem foi, fugiu por onde? Aí, porque as duas portas estavam trancadas. O aposento não tem nenhum outro acesso. Lá em cima tinha umas seteiras estreitas, mas eram essas seteiras onde no tempo dos cangaceiros o cara enfiava o rifle para atirar para fora, né? Uma abertura com, digamos assim, 4 dedos de largura, que é o suficiente para passar o cano da arma. Uma pessoa não podia entrar e fugir por ali. E o terreiro, em frente à fazenda, estava cheio de gente. Não podia ter entrado pelo telhado, e ninguém viu ninguém subir, e nada. Então, Quaderna, quando está respondendo ao interrogatório do juiz corregedor, que é praticamente a segunda metade do livro toda é esse interrogatório do juiz interrogando Quaderno sobre esses crimes, ele diz assim: e quem matou o seu tio? Aí diz: ninguém pode saber, senhor corregedor. É um mistério terrível. Agora é um mistério tapuia sertanejo, um mistério nordestinamente e autenticamente brasileiro, que não tem nada a ver com esses mistérios furreca que tem aí dos estrangeiros, essas besteiras. Eles, mas não tinha nenhum indício. Sabe, com indício é muito fácil. Com indício qualquer detetive estrangeiro resolve, né? Justamente nos indícios que eles se baseiam para resolver os crimes. O meu não tem indício nenhum. Não tem vela dobrada, não tem alfinete novo, não tem disco mortífero, não tem nenhum desses truques. Foi em cima dessa frase, quando eu li o livro pela primeira vez, que se acendeu uma luz na minha cabeça de leitor de romance policial. Quando ele fala em vela dobrada e em alfinete novo. 2 livros de Edgar Wallace, que eu li quando era menino. A Pista da Vela Dobrada e A Pista do Alfinete Novo, são 2 crimes de quarto fechado. Ele, olha aí, Ariano, com essa goga todinha que é sertanejo, que só gosta do que é brasileiro, ele lê Edgar Wallace também. Eu sabia que ele lia Edgar Wallace também. E depois, quando conversei a primeira vez com o Ariano, ele confirmou isso. Disse: não, sou muito... Edgar Wallace era um portento, esse sujeito. Ele foi o escritor mais vendido da Inglaterra durante as primeiras décadas do século XX. Ele vendia milhões de exemplares. Ele produzia tantos livros policiais que ele tinha na época o que chamavam de ditafone. Ele não escrevia. Ele fazia os livros dele falando. É um exemplo de literatura oral. Entende? Porque ele sentava assim e dizia: fulano cruzou as pernas, olhou para a cara do inspetor e disse: mas meu caro inspetor, o senhor não está pensando por acaso que eu sou membro da gangue, não sei de que... Então ele ia fazendo as cenas como se fosse um teatro, entende? E depois a secretária copiava tudinho. E os livros saíam e vendendo como água, entende? Ele era riquíssimo. Perdeu muito dinheiro porque ele fez um livro que tinha um criptograma, uma coisa cifrada em código, e ele... lançou esse negócio, acho que ele tinha uma coluna de jornal, e ele disse assim: pagarei 100 libras a quem decifrar esse criptograma. Ele se esqueceu de botar assim: pagarei 100 libras ao primeiro que decifrar esse criptograma. Aí chegaram 1857 respostas no jornal, e ele teve que dar 100 libras a cada um, porque botaria ele na justiça. Entendeu? Ele perdeu muito dinheiro com esse negócio. E era um escritor, assim, caudaloso, que produziu uma obra de centenas e centenas de títulos. Quando eu conheci Ariano, aí eu disse: Ariano, você lia Edgar Wallace? Lia, gostava demais. Aí ele me falou isso. Ele disse: você leu Os Olhos Velados de Londres? Eu disse: não.
Aí disse, pois leia. E é muito engraçado, porque Os Olhos Velados de Londres tem um teatro e tem um cego. Dois elementos da obra de Ariano. É um bandido que é cego, mas ele tem uma audição muito grande. E ele escreve peças de teatro, e o irmão dele é dono do teatro, e abre as portas do teatro para o teatro viver cheio, porque as peças são muito ruins e ninguém quer assistir. Então ele distribui ingresso de graça e o teatro vive cheio, porque se for cobrar ingresso, as pessoas não querem assistir. E ele era cego também, e ele se orientava, mesmo cego, ele se orientava, fazia todas as coisas com perfeição. Quaderna quando fica cego, depois do episódio do Lajedo, na Pedra do Reino. Edgar Wallace era tão famoso que tem uma foto muito conhecida de Lampião lendo um livro de Edgar Wallace. Para vocês verem. Lampião era o leitor de Edgar Wallace igual a Ariano. Entende? Olha que loucura. E ele morreu depois, ele era inglês, transferiu-se para os Estados Unidos, e ele foi, uma das últimas coisas que ele fez em vida foi de ser um dos roteiristas do filme King Kong, o original, de 1933. Ele morreu por essa época. Entende? Ele participou do roteiro das primeiros tratamentos de roteiro do filme King Kong, o original. Então era uma figura notável e tinha muito, eu acho, essa identificação com o Ariano, de ser um cara que não só gostava de aventuras, como escrevia falando. Porque Ariano escrevia à mão, mas toda a literatura de Ariano, para mim, é uma literatura oral, é uma literatura verbal. Você sente o tempo todo uma voz contando uma história e tudo mais. É a voz, entende? É uma voz falando assim, para fora. Não é aquela coisa discreta de um acadêmico propondo teorias, teses, antíteses e sínteses. Não, é um caba falando de verdade. Tem que ter um ponto de exclamação no final, para mostrar que o caba está falando para fora, o cara está falando alto, do jeito que Ariano falava. Entende? Então essa voz de Quaderna é a voz de Ariano para mim totalmente, embora os pensamentos não sejam, e Ariano se queixava com frequência que atribuíam a ele opiniões que eram de Quaderna. Que ele mesmo dizia, Quaderno é um doido, Quaderno é um maluco por um lado e é um espertalhão por outro, entende? Eu gosto de Quaderno, é meu personagem, é um dos meus grandes personagens e tudo mais, mas você não pode atribuir a mim opiniões que são do personagem, né? Senão você iria atribuir as opiniões de Samuel, de Clemente, de fulano e de Cicrano. Então eu comecei a estudar esse lado desse crime no romance, e eu descobri, porque eu sempre gostei desses romances policiais que tem crime de quarto fechado. E tem um escritor norte-americano chamado John Dixon Carr, que é especialista nisso, é o grande especialista do romance policial de quarto fechado. Eu devo ter assim, uns 15 romances dele, e já li uns 20 e tantos contos. Tudo isso são os crimes impossíveis. E não é só o quarto fechado, é assim, o cara que é encontrado estrangulado num campo coberto de neve, onde só tem as pegadas dele. Liso, 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 branquinho, só as pegadas dele, o corpo dele caído no meio daquele campo, e ele está lá morto, estrangulado. Por onde fugiu o criminoso? Pisando no mesmo lugar que ele tinha pisado e assim por diante. Entende? Sempre tem uma saída engenhosa. E o bom desses romances é que isso se torna um jogo entre o escritor e o leitor. O romance acaba, o primeiro romance da Pedra do Reino, e Quaderna não explica quem foi que matou Dom Pedro Sebastião. É uma das muitas histórias que ficam penduradas, que a gente esperava que ele fosse concluir nos livros seguintes, e ele não retoma mais o assunto. Fala de raspão quando ele chega lá nas infâncias de Quaderna, fala um pouco disso, um pouco daquilo, mas o crime em si, ele não esclarece mais nada. Quando a gente foi fazer a minissérie Pedra do Reino, em 2006, então nós viemos, além de ter ido várias vezes à casa de Ariano, lá no Recife, a gente passou uma vez, Dantas veio na frente, que Dantas estava preparando uma exposição. Eu vim depois com Luiz Alberto Abreu, que era o outro roteirista que trabalhava comigo, e Luiz Fernando Carvalho, que era também roteirista e diretor da minissérie. Nós três escrevemos juntos a minissérie. E ficamos umas 2 semanas ou mais, não foi? Na Fazenda Carnaúba. Ariano chegou um pouco depois, Ariano ficou no mínimo uns 10 dias, eu acho, com a gente ali, acompanhando, dando conselhos, a gente trabalhando no roteiro, perguntando coisas, e ele respondendo e tal, não sei o quê. E durante esses dias, aí eu conversei mais com Ariano sobre essa coisa do romance policial. Porque quando ele fala na Pedra do Rei, no Quaderno, ele diz assim, com indício é muito fácil. Com indício qualquer detetive inglês descobre. Mas no meu crime, senhor, não tinha alfinete novo, nem vela dobrada. Alfinete novo e vela dobrada, em Edgar Wallace, são 2 recursos que o criminoso usa para fechar a porta por dentro, estando do lado de fora. Essa engenhosidade de Edgar Wallace, Ariano olhava assim e disse, como é que eu vou superar um caba desses, entendeu?
quando a gente estava nessa fase do trabalho, nosso amigo produziu este texto aqui, que é uma coisa muito bonita que eu guardo. Ariano Suassuna, A Pedra do Reino, conclusão. Aí tem aqui, para Luiz Fernando Carvalho, Braulio Tavares e Luiz Alberto Abreu. Aí está o que pude escrever. Vocês podem cortar, desenvolver e acrescentar o que for necessário. Com um abraço de Ariano. Então aqui está a resposta de onde estava o tesouro, de como o mapa do tesouro foi decifrado e de como foi cometido o crime de Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto no aposento daqui de cima. Então eu vou ler aqui. Isso é um texto totalmente inédito, né? Isso nunca foi publicado. E quantas vias desse texto deve existir? Então aqui Ariano começa a escrever o que aconteceu depois daquele tiroteio que teve em Itaperuá, com a entrada da estranha cavalgada, o rapaz do cavalo branco, os partidários de Arésio contra os partidários de Sinésio, gente morrendo, e aí Quaderna e os outros se refugiam no tabuleiro perto de Itaperuá, se abrigam lá, e é aí que a história para. Então, Ariano escreve aqui que juntou-se Quaderna, Pedro Cego, Silvestre, que segundo Dantinhas era o criminoso. A minha teoria com relação ao livro era que Quaderno era o criminoso. A de Dantinhas é que o criminoso era Silvestre. E eles saem por aí, eles se disfarçam para levar Sinésio embora de Itaperuá sem serem presos. Aí eles se juntam ao circo Oli Nelson, ao Circo Teatro Oli Nelson, que era Olindina e Nelson, um casal que Ariano conheceu também quando era pequeno em Itaperuá, e os cossacos de Cuba, que isso é um episódio da vida de Ariano, que ele mesmo diz assim, olha, veja o Brasil que é. O Brasil é um país tão fantástico que a gente diz uma coisa que aconteceu e todo mundo pensa que é imaginação. Porque Ariano disse que quando era pequeno estava andando assim nos arredores de Itaperuá e viu uma cavalgada, uns 20 caras a cavalo se aproximando. Quando ele olhou, eram cossacos russos, e correndo assim a cavalo e fazendo aquele número que eles fazem, que pulam no chão para um lado com o cavalo em movimento. Aí esses caras eram cossacos russos que estavam em Itaperuá, fugidos da Revolução Soviética. Entende? Isso foi por volta de 1930 e pouco. Então esses caras fugiram da Rússia por causa da Revolução Soviética, andaram pela Europa, vieram parar no Brasil e vieram fazendo os números de acrobacia equestre deles pelo sertão do Nordeste afora, e nesse dia estavam em Itaperuá. Mas foi verdade, e ele colocou nesse episódio aqui. Mas aí num certo momento Quaderna diz, ele recita uns versos e diz, ao ouvir esses versos que falavam na morte dos reis, fiquei de repente possuído por uma viração profética, e sem que para isso eu fizesse qualquer esforço, minha alma se iluminou e e se soltou no tempo, colocando-se diante da torre da igreja da Onça Malhada no dia 24 de agosto de 1930. Meu tio e padrinho, Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, já subira para a torre e nela acabara de se trancar. De repente, voando no céu, eu assisti a 3 aves de rapina que são as emissárias da moça Caetana, a cruel divindade sertaneja da morte. O gavião vermelho Caintura, o negro Malermato e o carcará negro, castanho e branco, Sombra e Fogo. Num pique violento e fatal, eles penetraram na torre pelas seteiras, fechando as asas no momento da passagem pelas estreitas aberturas, como se fossem 3 flechas sombrias e letais. Noutro arrebato profético, minha alma também se transportou para o interior do aposento, onde estava meu padrinho, e eu vi, quando, assim que entraram, Caintura, Malermato e Sombra e Fogo se transformaram em 3 homens altos, belos e sinistros, 3 arcanjos luciferinos e perigosos. Os 2 gaviões estavam armados de punhais longos e reluzentes, parecidos com aqueles que os cangaceiros do grupo de Lampião exibiam no filme de Abraão Benjamin. E o arcanjo Carcará trazia na mão o ferro incandescente que já descrevi ao Senhor mais de uma vez no decorrer deste meu depoimento. Foi assim que, aterrado e impotente, vi Caintura e Malermato apunhalando o corpo e a garganta do meu padrinho. Isto é, vi os 2 inoculando no sangue dele a peçonha fatal que eu iria sagrar e consagrar de vez por um acesso mortal do mal da Caetana, a morte. E consumada a morte, vi Sombra e Fogo queimar sua espada com ferro incandescente, fato após o qual os 3 se transformaram de novo em aves de rapina, saindo pelas seteiras e voltando para junto de sua mãe.
De maneira que, resolvidos assim todos os enigmas que um dia serão propostos em minha epopeia, espero resignado a sentença. O senhor vai me condenar, não vai? Porque toda essa história de Quaderna é porque ele queria ser condenado. Aí o juiz corregedor disse, eu vim aqui para Taperoá, certo de que o senhor era o criminoso, mas o senhor contou umas histórias tão sem pé nem cabeça, tão fantásticas e tão absurdas, que eu estou achando que o senhor é doido, e eu não vou condenar um doido, o senhor está liberado, pode ir para casa. Ele disse, não faça uma desgraça dessa não, que o senhor vai me desmoralizar. Aí o juiz diz, mas por quê? Ele diz, porque eu preciso escrever a minha obra no cárcere. Eu tenho que ser preso, porque como Cervantes escreveu Dom Quixote no cárcere, eu tenho que escrever a minha obra genial da raça brasileira no cárcere também. Porque só assim eu atingirei a grandeza de Cervantes. Aí o juiz diz, mas eu não posso fazer uma coisa dessa. Ele diz, o senhor não tinha me dito que tinha recebido uma carta anônima dizendo que eu era o culpado desses crimes todos daqui de Taperoá? Aí o juiz disse, recebi de fato. Mas eu estou achando que quem mandou essa carta anônima não foi o senhor se incriminando. Aí ele disse, neste momento fiquei paralisado de terror, porque era eu mesmo que tinha mandado a carta anônima. Aí o juiz disse, não vou mandar prender o senhor, não faria uma coisa dessa. Aí disse, mas eu tenho que escrever minha obra no cárcere. Ele disse, então faça o seguinte, me empresta a sua escrevente, a Margarida, essa moça tão loura e tão bonita que está aqui lhe assessorando, e permita que eu venha todo dia aqui para a cadeia e escrever o meu livro. Porque aí mesmo não sendo preso, eu posso dizer que escrevi o meu livro no cárcere. Então isso aqui foi o arranjo que Ariano fez, e que eu achei muito interessante, porque é um arranjo que, de acordo com os preceitos da literatura policial, não seria válido. Porque todos os estatutos da literatura policial, que saíram muito durante a década de 20, principalmente, década de 20 e de 30, na Inglaterra e nos Estados Unidos, então toda vez que tem um crime misterioso, ele diz assim, o crime misterioso do romance policial clássico tem que ser explicado e elucidado de acordo com as leis do mundo real. Não pode ter uma solução fantástica. Você não pode dizer que foi um fantasma que chegou, você não pode dizer que foi um vampiro que passou por dentro do buraco da fechadura, você não pode dizer que foi um viajante no tempo que vinha numa máquina do tempo e voltou ao passado e matou o cara e depois fugiu na máquina do tempo de dentro do quarto fechado e assim por diante. Então, nesse sentido, a solução de Ariano não é uma solução do romance policial europeu clássico, mas é uma solução dentro do romance fantástico negro sertanejo tapuia, que é o que ele está escrevendo. Então está totalmente de acordo, não com a estética do clássico, mas com a estética dele, com a estética do próprio Ariano e com a estética do próprio Quaderna, que é o narrador. Mas eu acho ainda, aí isso aqui eu quero encerrar dando a minha opinião pessoal, que isso aqui foi uma gentileza que Ariano fez, porque a gente estava querendo filmar a coisa da minissérie, ele sabia que tinha prazos, que era necessário atingir um público muito grande, sei lá. Mas eu ainda estou preparando uma argumentação muito bem fundamentada, porque eu tenho vários trechos do romance da Pedra do Reino, que para mim indicam claramente que era Quaderna o assassino. Que foi Quaderna que mandou matar, ou que matou pessoalmente, o Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, porque queria ser herdeiro dele. Para que ele era inimigo de Arésio, era amigo de Sinésio, e ele queria provocar com essa morte uma guerra entre os dois, e ele confiava que, como Sinésio era a reencarnação de Dom Sebastião, acabaria vencedor dessa guerra, e como ele era amigo de Sinésio, e co-herdeiro também de Dom Pedro Sebastião, como afilhado e sobrinho, ele herdaria alguma coisa. É uma teoria minha que eu tenho certeza absoluta que não era a ideia de Ariano, mas isso é para provar que no romance policial clássico, apesar de existir a opinião do autor do livro sobre quem era o criminoso, você pode discordar. E tem uns exemplos que eu já comentei lá no meu blog, do Mundo Fantasma, de dois clássicos da literatura policial, que um estudioso francês chamado Pierre Bayard, ele mostrou que esses livros que são clássicos têm, dada pelo autor, uma solução falsa. Então ele pegou O Assassinato de Roger Ackroyd, que é um clássico do romance policial de Agatha Christie, e O Cão dos Baskervilles, de Conan Doyle, que é uma aventura de Sherlock Holmes. Então eu tenho dois livros em que esse cara desconstrói esses dois romances, mostra que Agatha Christie estava errada e que a solução dele é melhor, e é melhor do que a de Agatha Christie. E ele pega Os Cão dos Baskervilles e mostra que a solução de Sherlock estava errada e a dele é melhor. E a dele é melhor do que a solução de Sherlock Holmes. Muito mais bem argumentada, explicada e justificada com trechos do próprio livro.
entende? E eu acho que é possível fazer isso. Eu espero daqui para os 80 e tantos anos ter a ocasião de reescrever pelo menos um pequeno conto de 20 ou 30 páginas, dando para vocês, e aí eu me comprometo a voltar aqui na Fazenda Cauã e apresentar pessoalmente esse livro, contar para vocês qual foi o verdadeiro criminoso da noite de 24 de agosto de 1930 na Torre da Fazenda Onça Malhada. Muito obrigado.